Então vamos olhar à luz da palavra de Deus o que nós podemos aprender a respeito da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. E eu quero começar lendo uma passagem que está em Mateus 13. Convido você a abrir esse texto, Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. O Senhor estava ensinando a respeito do valor do reino de Deus através de parábolas. Ele utilizava essas parábolas como um modo de transmitir uma verdade espiritual que não poderia ser compreendida de forma tão simples, precisava mesmo de uma ação do Espírito de Deus. E tanto é que várias vezes os discípulos não entenderam as parábolas de Jesus, mas ele sempre as explicava em particular aos discípulos. E aqui ele contou a parábola do tesouro escondido. Ele disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Em seguida ele contou uma outra parábola aí da pérola perdida, que ela é bastante semelhante, no sentido de dizer que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, o que há de semelhante nas duas parábolas e o que há de diferente? Elas têm algo muito parecido e elas têm um elemento de diferença que está em destaque na primeira parábola. Ambas destacam, semelhantemente, a ideia de que uma pessoa que descobre o valor do reino de Deus está disposto ou está disposta a abrir mão de tudo mais por causa daquilo. Então, quem compreende o valor da pessoa de Jesus, quem entende o mistério da sua obra, da redenção, o significado da cruz, o pagamento dos nossos pecados, quem compreende a grandeza das promessas, aquilo que vem em consequência da fé, a comunhão com Deus, a paz, a transformação da vida, o mundo vindouro prometido, reservado, guardado para o povo de Deus. Quem compreende esse todo, isso que Jesus chama aqui de o reino dos céus. Um termo abrangente, porque justamente ele engloba todos esses aspectos relacionados à redenção em Cristo Jesus. Quem compreende isso, de fato e de verdade, está disposto a abandonar tudo ou mais por isso. As duas parábolas enfatizam isso. O homem achou um tesouro no campo. Ele não tem dono em princípio, esse tesouro, esse campo, segundo as leis dos tempos antigos, que são diferentes das leis atuais. Ele achou esse tesouro, pode ficar com ele, mas ele quer ficar com esse tesouro de forma absolutamente limpa. Ele quer ter todos os direitos. Então, para isso, ele vai e vende tudo que tem, compra aquele campo para ser o dono do tesouro do campo. O segundo é alguém que já... veja que esse primeiro dá a ideia de que ele encontrou por acaso, entre aspas aqui, né? Por acaso. Ele não estava procurando necessariamente esse tesouro, mas ele se deparou com ele e ele então percebeu o valor dele e ele então decidiu abrir mão de tudo mais para poder ficar com aquele tesouro. O segundo homem já era alguém mais experiente, era alguém que estava de fato procurando boas pérolas, ele era um negociante de boas pérolas. E ao encontrar uma então de grande valor, ele diz, uma pérola preciosa, também foi lá, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, para comprar, para ficar com aquela pérola. Isso é o que é de semelhante nas duas parábolas, mostrando justamente a verdade fundamental do Evangelho. Que quem o descobre, que quem o encontra,
o tem em consideração máxima. Acima de tudo mais. Não há concorrentes, não pode haver concorrentes ao Evangelho em nossa vida. Ele tem que ser top, ele tem que ser prioridade total, máxima. É isso que o Evangelho é, e é isso que ele de fato é na vida daqueles que o compreendem. Então, quer dizer, a lição fica mais ou menos fácil de entender no sentido de que se alguém tem o Evangelho, o reino dos céus na sua vida como algo que fica em segundo plano, em segundo lugar, então qual é a explicação? Não compreendeu. Não entendeu o Evangelho. E um pequeno parênteses, veja como isso fica longe, distante da ideia muitas vezes pregada hoje em dia, né, de que o Evangelho é o que nos faz conquistar as demais coisas. Como se distancia essa ideia. Porque o Evangelho não é algo que se acrescenta em nossa vida. E aí nós também teremos outras coisas acrescentadas, no sentido de ter riqueza, de ter influência, poder, sei lá, saúde, etc. Ao contrário, ele é aquilo que se destaca acima de todas as demais coisas. E por causa do que nós estamos dispostos a abrir mão de todas as demais coisas. O que Jesus dizia aos seus discípulos: quer vir após mim? Só tem um caminho, precisa negar-se a si mesmo. Precisa tomar a sua cruz. E então você pode me acompanhar. Prioridade máxima. 3 discípulos se aproximam. Os 3 estão até certo ponto interessados em seguir a Jesus, porque estavam lá. Um se oferece: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Era um escriba. E Jesus olha para ele e diz: não é bem assim. Curioso isso, não é? Jesus rejeitando um candidato a discípulo. Geralmente a pregação que se fala não é que ele está desesperado para abraçar a todos, que ele quer todo mundo e que ele aceita todo mundo do jeito que estiver. E, no entanto, ele olha para esse discípulo e diz: não é bem assim. Quais são os seus interesses? Você quer vir atrás após mim por que motivo? Por que motivação? O que está em seu coração? Qual é o seu alvo? E nós aprendemos qual era o alvo daquele discípulo, o candidato a discípulo, o escriba, quando Jesus diz: as raposas têm covis. Os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, você está querendo me seguir para ter conforto? Você quer vir após mim para ter influência? Você quer ser talvez o meu escriba pessoal? Você quer um bom salário por causa disso? Você quer notoriedade? O que é que você quer? Se quiser qualquer uma dessas coisas, não pode ser meu discípulo. Porque para ser meu discípulo, tem que estar disposto a ser mais pobre que as raposas. A ser mais pobre que os passarinhos. Sim, porque Jesus disse: até as raposas e os passarinhos são mais ricos do que eu. Porque eles têm casas. E eu não tenho. Jesus alugou uma casa por um período em Cafarnaum. Mas nessa fase ele estava sem teto, desalojado. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, tem que estar disposto à mesma coisa. Qual é a prioridade? Percebe? O outro discípulo, o candidato, foi Jesus quem o chamou. Ele disse: venha comigo. E sempre quando alguém tem uma desculpa, sempre quando alguém tem algo que ele precisa atender antes do que Deus, do que as coisas de Deus, isso caracteriza que a pessoa não entendeu o valor do reino. Seja porque ele precisava fazer uma função familiar de atender a um sepultamento, ou talvez esperar até que o pai falecesse para ele poder estar livre, ou seja porque ele apenas queria passar em casa, se despedir
da sua família, dizer eu estou indo embora, mas em qualquer dos casos, o que denota a resposta dos dois candidatos a discípulos era justamente o fato de Jesus não ser prioridade total. Jesus era importante para eles, mas tanto quanto as demais coisas. Não prioridade total. Essa é a questão. Quem entende o valor do reino, compreende que é prioridade total. Que todas as demais coisas ficam subservientes. E que se pode abrir mão de qualquer outra coisa, menos do tesouro, menos do reino. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma palavra da primeira parábola, que nos explica então como é que fica mais fácil fazer isso. Porque senão as coisas parecem meio difíceis às vezes de tomar uma decisão por Jesus. Mas há um segredinho aqui, no versículo 44, que explica a verdadeira motivação para fazer o que deve ser feito. Ele diz, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem. Qual é a motivação verdadeira para abrir mão do que quer que seja em nossa vida que possa ser concorrência a Cristo, concorrência ao Evangelho? E a motivação aqui, o que dá forças, o que capacita a realizar é alegria. Transbordante de alegria, aí fica mais fácil vender tudo o que tem. Mas veja como uma coisa está associada à outra, como essas coisas estão interligadas. É só porque esta pessoa entendeu o valor do reino que a alegria tomou conta do seu coração. Então, a alegria verdadeira está ligada a um completo entendimento do que significa, de quem é Jesus, do que ele fez, do que ele faz. Caso contrário, talvez alguém siga a Jesus por obrigação, por imposição. Ou talvez alguém siga a Jesus por temor, por medo. E eu digo a vocês que o temor, o medo pode ter uma função intermediária, primária ou primitiva no seguir a Jesus. Porque às vezes no começo a gente vai mesmo por medo. Fica tão apavorado com a ideia de talvez morrer e ir para o inferno, que nós então nos aproximamos. E de fato, a lei de Deus tem a função de mostrar os nossos pecados e de nos tornar desesperados. Pelo entendimento de que nós nunca alcançamos o padrão da justiça de Deus. Mas ninguém é salvo pelo desespero. O desespero pode ser uma porta para que alguém encontre alegria. Encontre a verdadeira alegria da salvação. Eu quero falar aqui nesta manhã sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre verdadeira felicidade, sobre alegria verdadeira. E nós já podemos perceber que ela tem a ver com compreender o valor do reino de Deus. Desse termo abrangente chamado de reino de Deus. E eu vou precisar que você veja várias passagens bíblicas, até porque esse aqui hoje não é um sermão, mas é um estudo bíblico. Então, inclusive também, darei oportunidade depois para perguntas, no final, para aqueles que desejarem tirar alguma dúvida. Eu quero que você leia agora comigo um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47. Deus, no Antigo Testamento, recriminava o seu povo por causa das suas falhas, das suas muitas falhas. Por não cumprir os mandamentos, por não fazer as coisas que ele havia determinado, ordenado. Mas aqui nesse texto, ele os recrimina por causa de um aspecto, de uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, no verso 47, ao povo dele:
porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Em outras palavras, apesar de eu ter abençoado vocês terem recebido todas as bênçãos das minhas mãos, mas vocês não me serviram com alegria. Como diz o Salmo 100, né? Servi ao Senhor com alegria. O que Deus espera não é um serviço por obrigação. O que Deus espera não é um serviço por temor. Mas acima de tudo, claro que obrigação e temor cumprem funções intermediárias no nosso relacionamento com Deus. Mas o que Deus quer acima de tudo é alegria. Ele diz, vocês não me serviram com alegria. Vocês não se alegraram em mim. Através das coisas que eu concedi a vocês. Então ele diz as consequências, verso 48. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Vocês não quiseram me servir com alegria, vocês vão servir aos inimigos. Sem alegria. Com total tristeza. Com total terror. Isso se cumpriu quando Deus mandou o exílio. Quando Nabucodonosor, o imperador de Babilônia, veio com seus exércitos e destruiu Jerusalém, a Judéia, e levou o povo cativo para ficar 70 anos cativo em Babilônia. Lá eles serviram aos inimigos. E Deus está dizendo que a razão disso foi falta de alegria. Falta de servir ao Senhor com alegria. Percebemos, portanto, que Deus está muito interessado em nossa verdadeira alegria. E que Deus espera que o seu povo haja e transpareça através da sua vida alegria verdadeira. Qual é o fundamento bíblico da alegria? Qual é o fundamento? Qual é a fundamentação? Por que é que Deus quer que nós sejamos alegres e o sirvamos com alegria? E a explicação é, conforme muitos teólogos têm explorado esse tema, e ele é verdadeiro, aquele livro de John Piper, em que ele fala sobre a alegria do Senhor, o fundamento é porque Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus alegre. Alegria é também um dos atributos, uma das expressões divinas. Deus criou o mundo por causa disso. Vá comigo para Gênesis capítulo 1 e vejam as expressões, o modo como Deus avalia seu próprio trabalho na medida em que Ele o está realizando. Gênesis capítulo 1. Claro que os irmãos já conhecem essa passagem praticamente de cor, mostrando os 6 dias da criação, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, à medida em que Deus vai criando, formando todas as coisas, Ele próprio vai emitindo um parecer dele sobre todas as coisas, e esse parecer sempre é que tudo está bom, tudo está de acordo com a sua vontade. Por exemplo, o versículo 10 diz: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Deus estava gostando. Estava animado com aquilo que ele estava fazendo. Está dando sua aprovação. E continua, e você vai ver que frequentemente ele vai dizer isso, versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente,
segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus continua mostrando sua autorização, seu agrado das coisas. Lá no versículo 21, também encerra dizendo: e viu Deus que isso era bom. Como já foi muitas vezes notado, depois que Deus criou o ser humano, ele disse algo ainda mais enfático. Ele disse que tudo estava muito bom. Está lá no versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera. Aqui já incluindo também o homem e a mulher, né? Coroa da criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Primeira vez que aparece esse intensificador, né? Muito. Tudo estava bom. Cada dia da criação, viu Deus? Bom, 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 bom. No final de tudo ele diz, muito bom. Então, Deus estava feliz com toda a obra que ele criou, com todas as coisas que ele fez. E a explicação pela qual ele criou todas as coisas. Por que é que Deus criou todas as coisas? Porque ele sentia falta de algo? Não. Porque ele precisava que pessoas o complementassem? Não. Porque ele se sentia só, solitário? Não. Por que Deus criou todas as coisas? Para se expressar. Para expressar a grandeza de seus atributos, de seu poder, de seu amor, de sua misericórdia, de sua graça. Para mostrar sua bondade. Por isso que ele vai atestando tudo bom, tudo bom, tudo muito bom. E só muito bom depois que o ser humano surge. Veja o papel especial do ser humano, do homem e da mulher no plano, no propósito. Só quando surge o homem, surge a mulher, então Deus diz agora, completou. Agora tudo está muito bom. Deus estava feliz. Mas a pergunta é, quer dizer, e para nós que já conhecemos toda a história, Deus não sabia do que ia acontecer no capítulo 3? Será que Deus não fazia ideia do que estava para acontecer no capítulo 3? Para o capítulo 1 está tudo muito bom, tudo muito bom. Capítulo 2 nós temos o estabelecimento do teste, em que Deus chama o homem e sua mulher e diz, está vendo tudo isso aqui que está muito bom? É de vocês. Vocês podem tornar isso aí tudo muito mal. É o seguinte, tem duas árvores aqui no jardim que são especiais. Uma árvore da vida, e ele não fala mais nada sobre ela, apenas diz. Tem aí a árvore da vida, só vamos saber dela no final do livro do Apocalipse, novamente. E depois ele diz, mas tem uma outra árvore aí também de destaque. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aí é o teste. Não pode comer. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, será que Deus não sabia que o homem e a sua mulher iam comer desta árvore? Como de fato o capítulo 3 abre a cena dizendo, se aproxima um terceiro elemento, uma serpente. Também só lá em Apocalipse sabemos que é Satanás. E então o homem e sua mulher comem e tornam, de certa maneira, tudo aquilo que era muito bom em muito ruim. A partir de então surgem os cardos e abrolhos, não é? Aqueles descontroles da natureza, como consequência do pecado do homem. A partir daí surgem todos os problemas. A pergunta é, deixou de fato de ser bom? As coisas ficaram de que maneira? E é só quando nós entendemos esse aspecto que nós podemos compreender o que é felicidade, segundo a Bíblia. Porque
Felicidade segundo o mundo é euforia, é esquecer os problemas, é se embebedar para esquecer do que está acontecendo, é deixar as paixões dominarem, é se largar no mundo. Isso é alegria, isso é felicidade segundo o mundo. Felicidade segundo o mundo é escape, é alienação. Isso é felicidade segundo o mundo. E para muitos crentes também é isso. Para muitos crentes também isso é felicidade. Só que eles não vão buscar no mundo essa felicidade, eles vão buscar no convívio religioso. É por isso que muitos crentes precisam, e muitas igrejas precisam de divertimento. É por isso que muitos cultos funcionam à base de divertimento. Porque as pessoas querem diversão. Só elas não querem mais a do mundo, mas elas querem a da igreja. E estão no mesmo caminho da alienação do mundo, só que não perceberam. Para muitas pessoas, felicidade é um sentimento extremo de egoísmo, para crentes inclusive. Afinal, se a igreja está dizendo que quando as pessoas cumprem esse ou aquele ritual, elas serão abençoadas, elas terão prosperidade, elas terão solução para os seus problemas. Não é assim aquela placa grandona, pare de sofrer. E a questão é que é impossível parar de sofrer. Porque o sofrimento foi estabelecido por Deus como ordem deste mundo até o último dia. Até o dia em que o Senhor voltar. Até lá, os campos continuarão produzindo cardos e abrolhos. Até lá, as mulheres continuarão sofrendo dores de parto. Pode ser que tome anestesia, mas a dor está lá igual. Faz parte da ordem da criação. O que Paulo fala em Romanos 8, a natureza geme e suporta angústias até agora. Mas mesmo assim, Deus quer que o seu povo experimente a verdadeira alegria. Não a alegria da alienação, não a alegria do egoísmo, que muitas vezes pensa assim, se está tudo bem comigo, o resto, que se vire. O que importa é que eu fui à igreja, eu dei a oferta, eu fiz o ritual e agora eu tenho um carro, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um emprego e agora eu tenho uma família feliz. Agora, se os meus vizinhos estão morrendo, o problema é deles. E se o resto do mundo está no desespero, o problema é deles. Eu sou feliz. Tem dois tipos de felicidade no mundo. A felicidade da alienação, a felicidade do egoísmo. Nenhum dos dois é a felicidade do reino de Deus. Nenhuma das duas formas representa a felicidade que o Senhor tem para o seu povo. O fundamento da felicidade para o povo de Deus é o próprio Deus. Seus planos, seus propósitos, que incluem o próprio sofrimento, que incluem aquelas coisas que parecem contrariar tudo isso. Deus viu que tudo era muito bom, mas ele sabia que isso não impediria a entrada do mal no mundo. Porque a própria entrada do mal no mundo, que viria com ele a morte. O maldito é a terra por tua causa. E todos os sofrimentos que acarretam não eliminavam
Ouviu Deus que isso era bom. Esse é o modo de entender, por exemplo, Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus. Ora, meus irmãos, é impossível ver isso apenas localmente, se nós tivermos uma visão apenas microscópia. Ou seja, se eu quiser enxergar isso nos elementos diários, todas as coisas cooperam para o bem, eu não vou conseguir ver. Como é que eu posso dizer que um ato de violência extremo, que nós vemos todo dia acontecer, e acontecer com crentes também. Quantas vezes nós vemos no jornal, na televisão, família voltava da igreja no sábado à noite ou no domingo à noite e foi atropelada por um motorista bêbado. Quantas vezes nós vemos notícias assim? Ou piores do que estas. Aí eu pergunto, como ver que todas as coisas cooperam para o bem? Se eu isolar os fatos, se eu isolar os acontecimentos e tentar entendê-los em si mesmos, eu nunca compreenderei. Eu só consigo compreender todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28, se eu entender Romanos 8 inteiro. É só dentro de Romanos 8 como um todo que eu entendo o versículo 28. Por isso o grave erro dos crentes que frequentemente é extrair, isolar os versículos para tentar entender a verdade deles. Agora, se eu entender Romanos 8 inteiro, eu compreendo. Porque Romanos 8 inteiro fala, em primeiro lugar, daquilo que Deus já fez em meu lugar, que eu não podia fazer, e que a lei exigia de mim. Condenação. Ele já me livrou disso. Me livrou da lei, do pecado e da morte. Se eu entender que a inclinação natural da minha carne é para a morte, mas Ele, pelo Espírito de vida, me conduz agora para a vida. Se eu entender que esse mesmo Espírito que veio habitar em mim e que faz aqueles tais gemidos inexprimíveis lá, é o que, em primeiro lugar, me capacita a uma vida nova, uma vida diferente. E que, no entanto, não me livra dos sofrimentos do tempo presente. Esta é a palavra de Paulo. Eu estou certo, eu estou plenamente certo de que os sofrimentos do tempo presente não existem. Não é isso que ele falou. Eu estou plenamente certo de que os sofrimentos do tempo presente vão ser suprimidos por Deus na vida de todo aquele que crê. Não é isso que ele disse. Eu estou certo, plenamente certo, de que os sofrimentos do tempo presente vão ser tirados daqueles que fazem os rituais certinhos que os pastores exigem. Não. Dos ofertantes? Não. Ele diz, eu estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Portanto, continua sofrimento. Não sai sofrimento. Sofrimento continua. A única diferença é, quando eu tomo conhecimento da glória, quando eu compreendo o valor da pérola, quando eu entendo o valor do tesouro, então as demais coisas despencam na bolsa de valores da minha vida espiritual. Então as demais coisas deixam de ter importância, proeminência. Veja, as demais coisas, tanto boas quanto ruins, em tese. Porque não são apenas
os benefícios que o mundo me oferece, que podem apagar o brilho da glória da pérola, do tesouro reservado para mim, mas também, e quase sempre mais até, os sofrimentos do tempo presente. Na parábola do semeador, a sequência é essa. 3 tipos de semente caem na terra e não produzem. À beira do caminho, as aves já vieram lá e comeram de uma vez. Satanás roubou a palavra do coração, não tem fruto. Mas o segundo tipo de semente cai na terra e produz terreno pedregoso. Ok? Raiz não tem profundidade, mas cresce rapidinho. Na superficialidade da fé. Mas o que é que faz com que ali esta semente venha a morrer? Ele diz justamente as tribulações. Justamente o calor forte do sol das tribulações. Essas coisas tiram a força dessa semente de produzir. E por isso não produz nada. Mas a próxima semente caiu em terra onde não havia pedras, havia concorrência. Os espinhos ali cresceram. E Jesus diz que eles são os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas. E eles então sufocam a semente. Veja, essas duas coisas são concorrentes sérios da verdadeira alegria. E são o que destroem a durabilidade e a produtividade da vida do crente. O sofrimento e as ofertas. A fascinação das riquezas. Ambas as coisas. O Espírito Santo veio então em nossa vida, diz Romanos 8, para que nós pudéssemos ter noção de que nós temos um tesouro muito mais valioso do que quaisquer tesouros desta vida. E eles também são muito mais valiosos do que quaisquer sofrimentos desta vida. Por isso, tudo mais que pode ser importante na minha vida, de me desanimar a servir ao Senhor com alegria, cai quando eu tomo consciência da grandeza do valor. Estou certo de que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória. É nesse contexto que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, quer dizer, na somatória, a soma de tudo que acontece na minha vida, de bom e de ruim, desde que eu nasci até meu último dia, a soma de tudo isso é o meu bem. Mesmo que eu não consiga ver localmente, localizadamente, individualmente, qual é o bem disso? Qual é o benefício disso? Sim, porque voltando ao caso de Adão e Eva, olhando para o caso em si, eles pecam. E em seguida eles morrem espiritualmente e começam a morrer fisicamente também. E já estão botando um pé na morte eterna, porque morte tem 3 aspectos, né? Físico, espiritual, eterno. Eles começam a experimentar tudo isso naquele dia em que eles pecaram. Aí eu pergunto, o que há de bom nisso? O que há de positivo nisso? Por que Deus permite o mal? Há alguma razão? Parece não haver uma razão localizada. Mas quando eu entendo, não apenas Gênesis 3 localizadamente, mas quando eu entendo Gênesis 3 dentro do contexto de Gênesis 1, de Gênesis 2 e de Apocalipse 22, ou seja, da Bíblia inteira, então eu percebo algo que eu não entenderia se eu estivesse olhando só para a cena. Eu percebo que a permissão divina para a entrada do mal no mundo, para a queda, para todas as tragédias, deu ensejo a que Ele revelasse muito mais plenamente sua glória. Sim, porque de que outra forma nós compreenderíamos a bondade de Deus? Se nós fôssemos a vida inteira bonzinhos, bonzinhos, bonzinhos e sendo recompensados desta maneira.
nós apenas compreenderíamos um aspecto da bondade de Deus. Sim, estaríamos compreendendo. Mas quando aquele mesmo casal peca, foge, se afasta de Deus, recebe a visita deste mesmo Deus, que se humilha, que se rebaixa, sim, porque Ele está se humilhando, Deus está se rebaixando, Ele está descendo ao nível da criatura, Ele está indo atrás da criatura. Ele chama: onde vocês estão? Isso é Deus se humilhando. Diferente dos deuses dos povos que sugam tudo o que podem dos homens, o Deus da Bíblia é o Deus que se rebaixa, é o Deus que se humilha. Claro, porque não há humilhação maior, não há rebaixamento maior do que Deus vir atrás dos homens, do que Deus buscá-los, chamá-los, para trazê-los para si. Quando Ele poderia simplesmente abandoná-los, simplesmente entregá-los às suas escolhas. Sigam o seu caminho, conforme nós lemos no texto até hoje. Esse é o caminho que vocês escolheram, sigam o seu caminho. Mas quando Ele vai atrás deles, os chama, Ele está se humilhando, Ele está se rebaixando. Nunca Deus se humilhou tanto como quando Ele se encarnou em Belém. E nunca Ele se encarnou, nunca Ele se humilhou ainda mais quando Ele caminhou para a cruz em Jerusalém. Isto é humilhação total de Deus. Rebaixamento no sentido teológico, né? Se esvaziou. E foi então que Ele revelou de uma maneira nunca compreensível para nós o que é graça, o que é perdão, o que é misericórdia. O que isso me mostra? Que o mal continua sendo mal, não estamos disfarçando o mal. O mal é mal. Mas nos mostra que mesmo o mal cumpre uma função em relação à glória de Deus, em relação aos propósitos de Deus, em relação à graça, à bondade e à misericórdia de Deus. Para resumir, nós nunca conheceríamos tão plenamente o amor, a misericórdia e a graça de Deus se Ele não tivesse permitido que o homem pecasse. Por isso, o bom, o muito bom da criação de Deus não foi extirpado por causa do mal. E ao final, esse mal conseguirá ou será usado para mostrar ainda mais brilhante o quanto Deus é bom. Com tudo isso, eu só estou querendo mostrar a base teológica para entender o que é felicidade, o que é alegria. Não é fuga, não é alienação, não é egoísmo. É um entendimento de quem é Deus, do que é o tesouro prometido, do quanto essas coisas são garantidas para nós e fazem todas as demais coisas perderem o seu valor. Jesus subiu ao monte, se assentou, chamou os seus discípulos e ensinou para eles o que é felicidade. Então ele disse, bem-aventurados, porque essa palavra significa isso mesmo, feliz. O que é felicidade? E as duas primeiras coisas, bom, todas elas, as 9, né? Mas as duas primeiras são as mais chocantes. Porque ele diz, primeiro, bem-aventurados os humildes. Pobres mesmo, a palavra. Espiritualmente pobres. E em segundo ele disse, os que choram. Os que choram. Como é que alguém que chora está feliz? Ou pode ser feliz? E ele não está pensando naquele choro da alegria. Tem gente que recebe uma notícia tão boa, que chora.
Mas na verdade ele está chorando de alegria, não é isso. Quando ele fala bem-aventurados os que choram, não é quem chora de alegria, é quem chora de tristeza. É quem chora de tristeza mesmo. Então, como é que esse paradoxo funciona? Alguém que chora é feliz. Faz sentido para você? Não fez nenhum para os discípulos de Jesus. Nem a primeira, nem a segunda. Porque a primeira, quando ele falou pobre, acabou. Acabou. Como assim? Felizes os pobres. Felizes são os ricos. A cultura hebraica do primeiro século dizia que os ricos eram abençoados por Deus. E os pobres eram amaldiçoados. Essa era a cultura do primeiro século. Por isso que os discípulos se desesperam quando Jesus fala assim, vou falar um negócio para vocês, hein? É mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais difícil. Ou mais fácil. Obrigado pela correção. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ou seja, é mais difícil o rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pelo buraco de uma agulha. O que ele quer dizer com isso? Por que chocou tanto os discípulos? Porque eles pensavam assim, se tem uma fila para entrar no céu, os ricos estão tudo lá na frente. E nós estamos todos, os pobres, todos aqui no final da fila. Porque se o cara é rico é porque ele foi abençoado por Deus. E se ele é pobre é porque Deus não o abençoou. Então, consequentemente, se ele é rico, ele é o primeiro da fila para entrar no céu. E Jesus diz, não. O camelo passa mais fácil no buraco da agulha. Por que eles se desesperaram, os discípulos? Porque eles pensaram, e a gente então? Como assim? Se para os ricos o camelo passa mais fácil, então para a gente é um elefante. Como é que é essa história? É por isso que ele conta a parábola do rico e do Lázaro, dizendo, olha, o rico morreu e foi para o Hades, foi para o inferno. Hã? Os ricos não vão todos para o céu? Por isso que é tão difícil para o jovem rico fazer o que Jesus diz, vai e vende tudo o que tem, porque não faz sentido para ele. Não faz nenhum sentido. O sentido é, se eu sou rico, eu sou abençoado. Se eu sou rico, é porque Deus está me abençoando. Esse é o pensamento humano. É o pensamento carnal. Mas o ponto de Jesus é algo mais valioso que isso. Algo que vale mais do que tudo isso. É um tesouro muito mais precioso. Quem tem, vende tudo para ficar com isso. E vende transbordante de alegria. A alegria está em saber que você encontrou o propósito para a sua vida. Que a sua vida não é mais uma partícula à toa girando no mar tempestuoso que só lança lodo e lama. A sua vida agora está revestida de um propósito. Você sabe de onde você veio, você sabe onde você está, você sabe para onde você vai. Você sabe que os sofrimentos do tempo presente são reais e continuarão. Mas não se comparam com a glória por vir a ser revelada em nós. Você sabe que a queda, o mal, tudo que existe de ruim, é mal, continuará sendo, mas não invalidam o propósito bom de Deus. O fato de que Ele criou todas as coisas com um propósito bom. E que ao final, essas coisas todas estarão organizadas, pois todas as coisas cooperam para o bem. Como tentar, meus irmãos, tornar isso prático em nossa vida? Então, precisa lembrar do fundamento. Alegria é Deus. Alegria é Deus. Não as coisas de Deus. É claro que eu não tenho que ficar triste se Deus está me abençoando. É claro que eu posso ficar feliz. Mas eu tenho que lembrar que a minha felicidade não pode depender
de bênçãos. Por isso, bem-aventurados os que choram. Primeiro os humildes, em espírito, em seguida os que choram, ou seja, aqueles que não são alienados. Primeiro, bem-aventurados os que não são egoístas, e segundo, os que não são alienados. Quem chora é quem tem consciência da realidade, sabe o quanto esse mundo é perverso, sabe o quanto esse mundo é mau, tem consciência de que tem milhões de pessoas sofrendo, morrendo, e eu não consigo ser egoístamente feliz, sabendo que o mundo jaz no maligno. Eu não consigo me alienar num momento de euforia, sabendo que o resto da humanidade marcha para a destruição. Por isso eu choro. E esse choro é o choro da verdadeira felicidade, por uma razão até bem simples, porque significa que você ainda não virou uma pedra. Você ainda tem sentimentos. Por isso, esse choro se traduz em felicidade verdadeira. Você ainda não deixou o mundo cauterizar a sua consciência e endurecer o seu coração ao ponto de que, se você tiver o seu instante de prazer, o resto que se vire. Reconhecer o fundamento da alegria, o fundamento é Deus. Reconhecer o valor do reino de Deus, a grandeza, meditar nestas coisas. Quanto mais nós meditamos no amor, na bondade, na grandeza de Deus, mais nós somos, como dizia C.S. Lewis, surpreendidos pela alegria. Aliás, um livro que eu recomendo a ler, a biografia de C.S. Lewis, com esse título, Surpreendido pela Alegria, de quem não esperava que pudesse haver tanta alegria em meio à fé verdadeira, apesar das tribulações, apesar das lutas e dos sofrimentos. E finalmente, meus irmãos, e aí eu quero que você veja uma última passagem comigo, também é preciso algum grau de esforço, algum grau de decisão, de determinação, que nada mais é do que colocar em prática o conhecimento, fazer o conhecimento se tornar real. Filipenses capítulo 4, após dar uma ordem, um imperativo no versículo 4 ao seu povo, onde Deus ordena para eles, alegrai-vos. Isso é um imperativo, é uma ordem, não um pedido, não um conselho. É o que vocês têm que fazer. Alegrai-vos sempre no Senhor, fundamento, né? Fundamento da alegria. O Senhor, não as coisas, não as situações. O Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele insiste, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele dá uma série de conselhos bem práticos, falando, por exemplo, de vida equilibrada, no versículo 5, moderação, né? Equilíbrio. Eu acho engraçado que os comerciais de televisão mostram o pessoal bebendo de uma forma endoidecida e no final coloca lá a frasezinha, beba com moderação. Nada mais incongruente, nada mais contraditório. Isso, não é possível moderação lá. Moderação está aqui. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A presença de Deus, a proximidade de Deus me faz ser moderado, me faz ser equilibrado. O outro conselho prático dele é, troque a ansiedade pela oração. Substitua a ansiedade pela oração. Não é isso? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, troque a ansiedade pela oração. Pintou a ansiedade, vai orar. E finalmente ele diz, experimente a paz que excede todo o entendimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o coração de vocês. Vai guardar como guardas vigiam um tesouro. Paz vai fazer isso com vocês. Mas Paulo não terminou ainda, ele vai dar vários conselhos depois a serem lidos no versículo 8, no versículo 9, e aí chega a experiência dele de alegria, a pessoal. Verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes
a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Resumindo, mandaram uma oferta para Paulo. Estava preso, precisava de recursos. Os filipenses mandaram talvez um pouco de dinheiro, mas mais mesmo era roupa, comida, para Paulo poder passar um pouco menos ser menos sofrida a sua estadia na prisão. E Paulo está agradecendo, dizendo que ficou feliz. Alegrei-me, quer dizer, não há nenhum problema em se alegrar nas bênçãos que Deus concede. Não há nenhum problema nisso. O problema está em fazer disso a fonte da alegria. E aí, o versículo 11 explica. Ele diz, digo isto, quer dizer, estou dizendo que eu estou feliz, porque vocês me mandaram uma oferta. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? E aí que eu falei que envolve um certo esforço, envolve uma certa decisão de fazer o que tem que ser feito, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você observa? Aprendi. Não é natural. Não é automático. Não é instantâneo. Envolve um grau de aprendizagem, de decisão, de prática. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Olha que palavra, hein? Humilhado. Como também, um destaque, honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, ou seja, churrasco está de primeira na mesa, como de fome. Não sei quantos de nós já passaram fome, eu acho que talvez ninguém, fome mesmo. Paulo está dizendo, passei fome. E, no entanto, aprendi a viver contente. Com a mesa farta ou passando fome. De tudo, ele diz, eu tenho experiência. De abundância como de escassez. E aí vem aquele famoso e mal compreendido versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Destacado, isolado, significa sou um super crente. Posso fazer qualquer coisa, sou um super vitorioso, sou todo poderoso. Não é isso? No contexto, não significa nada disso. Mas significa aguento tudo. Aliás, tudo posso é tudo suporto. Sentido de peso nas costas. Aguento carregar qualquer peso. Aguento carregar qualquer carga. Essa é a ideia. Tudo posso é tudo suporto. Tudo eu aguento. Porque Ele me dá forças. Então eu consigo carregar o peso da fome. Eu consigo carregar o peso da nudez, da escassez. Eu consigo carregar essas coisas. Porque Ele me fortalece. Como também consigo estar numa boa, quando as coisas estão positivas, quando tudo está bem para o meu lado. Envolve uma decisão de ser feliz. Uma decisão de viver contente. Isso só é possível a partir do fundamento, Deus. Isso é possível a partir do reconhecimento do valor do tesouro, a glória por vir a ser revelada. Se eu tenho essas duas coisas, eu aprendo a viver contente aqui em toda e qualquer situação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos dando mais e mais conhecimento e compreensão do que é a verdadeira alegria em Deus. Amém.